Se prepara, viu? Olá, bom dia. Meu nome é Suzane. Nosso grupo ficou responsável por 2 assuntos. Eu vou estar agora fazendo uma breve introdução sobre o nosso primeiro assunto, que é sobre a obscura tensão entre sujeito e liderança, a procura do lugar do topos. A primeira parte deste tópico será como um breviário, ainda no formato de notas introdutórias, e assim também abordará, à guisa de um sinalizador de caminho, o conteúdo deste ensaio. Neste trabalho, a gente vai tentar relacionar a liderança efetiva com a busca do não lugar ou como um lugar vazio. A primeira pretensão é falar sobre a natureza do ensaio. E a segunda pretensão é falar sobre a construção do sujeito na psicanálise, ou seja, a psicologia social. Isto a partir de um grande ensaio sobre liderança, análise do eu, psicologia de massas, escrito por Freud, mas também tendo como grande base os estudos de Gabriel Tarde. Bem, Gabriel Tarde e Freud também explicaram que, em uma parte, que a crise que a gente está vivenciando de agora está sendo considerada muito mais intensa do que a crise que ocorreu em 1929. Isso é fato, porque não está nem se comparando com o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo agora. Bem, na introdução, este ensaio já nos apontou um Freud que, em sua Psicologia das Massas, nos adverte que a psicanálise é, antes de tudo, uma psicologia social, como eu já havia dito. Então, esta é a primeira assertiva, que a psicanálise nasce da psicologia social na Roda Primitiva. Tratando-se de um Freud, pai de uma psicanálise antropossocial que acontece a psicossociologia. E a segunda assertiva vem de um Freud provocador, e que ele nos ensina que não é preciso ter escrúpulos e que a gente pode simplesmente se atirar contra as feras ou talvez trair a si próprio. Portanto, a partir dessa provocação freudiana, vamos começar a dissertar sobre a natureza dos ensaios e, por conseguinte, usar a primeira pessoa do singular inaugurada com Montaigne. Boa tarde, meu nome é Caroline e eu vou falar sobre o tópico A Natureza dos Ensaios. Bom, esse artigo ele é basicamente ligado a Montaigne, que ele foi um humanista, que ele defendia um certo número de teses que sempre retomava esses ensaios. E ele era um conselheiro do parlamento, ele fazia parte da magistratura, sendo que ele decidiu se isolar para poder escrever, se dedicar mais a esses ensaios. Montaigne ele abandonou sua função no magistrado por motivos de que a França, naquela época, ela estava sofrendo, estava em pé de guerra com o protestantismo. E aí, após ele sair dessa sua vida pública, ele começa a compor esses ensaios. E aí ele fez uma obra chamada Teses Essenciais, onde ele preserva a ideia de fraqueza da razão. Sempre falando a si próprio. Uma coisa de Montaigne é que ele sempre, em suas obras, ele tenta falar sobre si mesmo. Sempre não existe a objetividade nos ensaios dele. É sempre sobre o sujeito. E Montaigne ele foi o primeiro a transformar a La Cherte sui meme, que era apontada de uma única maneira, que era escapar do mundanismo dissimulado. Ele também inaugurou a nação do Fórum Íntimo. Os ensaios consistem em uma crítica à sociedade do século XVI. E o termo ensaios francês significa tentativa. E o que Montaigne fez como tentativa foi tentar dizer que não existe uma resposta definitiva para tudo. É necessário chegar a várias tentativas, tentar várias vezes para poder chegar a uma resposta. As tentativas são os ensaios contínuos. E a diferença é que não tem um final. Sempre vai ficar uma reflexão aberta. E aí vem a diferença do que é um ensaio e um artigo. Para Montaigne, o conceito de liderança significa a capacidade de ver a si próprio, se julgar, ter uma autocrítica, né, sobre si mesmo.
E ele cita isso em uma das suas máximas, em uma das suas obras. Montaigne e Freud, eles eram mestres da suspeição e eles eram pioneiros do conhecimento da alma humana, eles estudavam isso e para eles consideravam o autoconhecimento um grande ingrediente na competência para o processo de liderança. E aí a gente começa esse ensaio tentando expandir a noção do sujeito a partir dessa psicanálise. Oi, gente, eu vou continuar a apresentação falando sobre o líder ou sujeito do vazio, aquele que se autoconhece. Freud já começa falando aqui, observa que liderança é identificação. Nesse artigo ele fala muito sobre líderes e como as pessoas se identificam para serem lideradas por alguém. Nesse caso, a pessoa pode gostar de uma coisa, eu sou líder de alguma coisa. Aí vem outra pessoa, gosta das mesmas coisas que eu acredito e ela aceita ser liderada por mim. Esse é o principal ponto desse artigo. Aí tem também o processo identificatório, que fala muito sobre o ego. Tem 3 processos, eu vou ler aqui. O líder heróico, que oferece a salvação. O outro em um determinado contexto, projeta no líder o seu ego. E o terceiro, introjeta o ego do líder no seu próprio ego. O primeiro é as pessoas que veem o líder como a salvação para ele. Aquela pessoa vai ser tudo na sua vida, basicamente. A liderança dele vai salvar você. O segundo é uma pessoa que tem um ego muito grande e ele projeta o ego no líder. Ele quer que o líder consiga ter o ego que ele tem. E tem o terceiro, que é o que absorve o ego do líder. Ele como se fosse psiquicamente, ele absorve todo o ego que o líder tem. Todo esse processo de liderança, ele é identificatório, ou seja, tudo que eu quero num líder é que eu consiga me identificar com as coisas que ele passa. Se uma pessoa gosta de, digamos, disso aqui, o líder, ele é a cor favorita dele. Esse aqui eu me identifico com essa cor também. Eu quero me identificar com o que o meu líder vai passar. Não adianta eu tentar me colocar dentro de uma bolha que eu não vá me identificar. É basicamente isso que eles falam no artigo aqui. Aí também, após a Segunda Guerra Mundial, surge a teoria da liderança democrática, porque tem aquela coisa da Hiroshima, Nagasaki, aí surge as duas principais, urge, né, porque já existiam as duas principais lideranças, que são o exército e a igreja, que eles colocam a liderança como algo democrático, algo que pode ser adquirido ou algo que a pessoa já tem. Aí, para eles, a liderança é a administração de conflitos. O líder ele tem que saber administrar todos os conflitos que está havendo ao redor dele. E com isso, eles colocam que o líder ele não precisa mais ter um saber técnico. Ele tem que a pessoa tem que se identificar com ele, com o líder que está seguindo. E o líder ele tem que ser capaz de produzir tudo aquilo que ele fala. Se eu estou falando que eu vou produzir isso aqui, eu tenho que conseguir produzir para as pessoas continuarem acreditando na minha liderança. Ele não pode ser um falso líder que ele fala uma coisa e não consegue manter a palavra dele em relação àquela coisa. E ele sempre vai estar dando prioridades também para o que os seus liderados estão pensando, porque um bom líder é aquele que dá voz às pessoas que ele lidera. E é isso, gente. O conhecimento é basicamente a principal maneira do líder se dar bem e continuar liderando pessoas. E é a forma de pessoas continuarem sendo lideradas pelo líder, porque elas querem algo que elas se identifiquem, algo identificatório. E é isso, pronto. Olá, meu nome é Larissa Vitória e eu vou falar um pouco sobre docibárbaros ou antropógrafos brasileiros. E eu vou começar explicando um pouco sobre o termo não lugar. Basicamente, um espaço intercambiável onde os seres humanos permaneciam anonimamente. Também, este lugar não possuía um significado suficiente para ele ser considerado um lugar. Com o estudo em um índio brasileiro, naquele tempo da França Antártica, concluiu-se o pensamento sobre, na verdade,
Os Canibais. O que seria os canibais? Um ritual em que a carne humana era bem mais que um petisco para eles, e também tinha a cerimônia de que todos invocavam o sobrenatural. O sábio Michel de Montaigne, aquilo não era considerado algo bárbaro, pois algo bárbaro para ele era algo que não acontecia na Terra. Aquilo era apenas uma sequência de episódios selvagens. Mas e aí? Quem é selvagem ou europeu? Os índios, que eles matavam, que eles tinham seus rituais para ter bravuras, ou os europeus civilizados, que eles sim matavam para ter bens? E como Sérgio Buarque apontou, né? Isso se emotiva ou isso não se diferencia? Já que tinha uma ética, né? Com um fundo emotivo e se manifestou como um novo normal. E apesar de tudo isso ser bárbaro, na minha opinião, isso ficou na tradição do nosso presente. Exemplo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Noção do certo, do errado, do bem e do mal. Isso deixado por Sérgio Buarque. Por fim, há pistas para ser trilhadas, como o desafio de fazer esforço, o desafio de aceitar que não sabemos, aceitar que não há conhecimento sem desejo e sempre ser generoso com o que você sabe, com o conhecimento que você tem. Já dizia Pierre Vergue e Gilberto Gil. E é isso. Bom, dando início à segunda parte da nossa apresentação, com o tema O desenvolvimento da liderança sob a perspectiva baseada em competências. A partir da década de 80, as abordagens que levavam em conta as competências passaram a ter mais relevância nas discussões acerca do trabalho e dos recursos humanos. Isso no contexto de mudança organizacional. A alta competitividade fez com que as organizações mudassem, e isso gerou um debate acerca da capacitação do RH, dos recursos humanos. A abordagem comportamental surgiu como uma solução para as demandas organizacionais, e a gestão do RH passou a ser vista como uma ação estratégica. Com relação às atividades de formação, essa abordagem ela direciona processos para a capacitação do trabalhador, e um desses processos é a formação de líderes. Olá, boa tarde. Eu irei falar sobre liderança, um preâmbulo. Bom, a liderança ela pode ser dividida em 4 abordagens. Na abordagem da teoria dos traços, na abordagem situacional ou contingencial, no comportamento de líderes e na nova liderança. De acordo com a teoria dos traços, os líderes eles podem ser diferenciados através do seu aspecto físico, das suas habilidades e da sua personalidade. Em 1950, fizeram um estudo no qual eles focaram diretamente no que um líder faz e deram ênfase também no comportamento e na eficácia de um líder. Também para a teoria dos traços, os líderes eles já nascem com o dom de liderar outras pessoas. Já no estudo que eles fizeram em 1950, as pessoas elas podem ser treinadas, podem estudar e se aprimorando para poder liderar as pessoas. Os trabalhos que foram desenvolvidos até a década de 1980 formaram bases para o entendimento do processo de liderança. 3 aspectos podem ser destacados, que é a influência, que é a influência que o líder exerce sobre um liderado. Também tem os grupos, que são formados por 2 ou mais pessoas. E também tem as metas, que atua basicamente no comportamento dos líderes para alcançar os seus objetivos. E a nova liderança se configura mais pela liderança transformacional, carismática e visionária. Olá, eu sou Maria Luísa e eu vou dar continuidade sobre o assunto abordado ao meu grupo, que é o desenvolvimento da liderança sob a perspectiva da abordagem baseada em competências, as considerações preliminares.
Desenvolver a liderança ou desenvolver líderes. A liderança ela é visualizada sobre duas visões: a visão individual e a visão coletiva. Porém, ela é uma habilidade individual, ou seja, ela é desenvolvida de maneira individual, baseada em conhecimentos, habilidades e disposição associadas aos papéis formais de liderança. A importância recai sobre o desenvolvimento da competência intrapessoal. O intrapessoal é de si mesmo, intrapessoal, pessoal, de mim mesma, né? Que são necessários à formação de um modelo acurado de si mesmo, engajando-se em atitudes positivas e no desenvolvimento de uma identidade. O líder, a intrapessoal se refere ao líder, né? E o líder tem que ter algumas habilidades. Habilidades essas são compreensão de si mesmo, a autoimagem, a autoconfiança, a consciência emocional, a autodireção. A autoconfiança, ele tem que ter a confiança em si próprio, né? Se ele não tiver, quem vai ter? Nele mesmo. Ele tem que ter a autoconfiança do que ele está fazendo, né? O autocontrole, a responsabilidade, a automotivação. Ele tem que ter a automotivação, né? É uma das habilidades mais importantes. Quem é que vai motivar um líder? A iniciativa. Se ele não tiver a iniciativa, quem vai ter, já que ele é o líder, né? O compromisso e o otimismo. Essas capacidades contribuem para melhorar o conhecimento entre o conhecimento, a confiança e o poder pessoal do líder, que são vistos como fundamentais para a liderança sob perspectivas tradicionais. Bom, um líder deve ser condizente com suas palavras e ações. Entender que quando se comunica, transmite suas emoções junto. Para a resolução de um conflito, é essencial que o diálogo seja focado em resolver a situação e construir uma verdade maior, ao invés do líder tentar impor a sua verdade. Ou seja, eles têm que construir em harmonia e não ele tem que impor a sua verdade, a sua opinião, na verdade, entendeu? É basicamente isso. Diante disso, é encontrado na construção de relacionamentos entre os indivíduos que possibilitem a cooperação e as trocas de recursos, visando a criação de valor para a organização. O desenvolvimento consiste em usar sistemas sociais para construir o compromisso entre os membros de uma comunidade. No modelo relacional de liderança, a ênfase primária encontra-se na construção da competência interpessoal. Foi falado do intrapessoal, né, que era de si mesmo, do líder, né? Interpessoal já envolve outras pessoas, um compromisso com as obrigações em comum que ele tem, que é pela confiança e recíproca e o respeito, né? Que eu falei antes, que ele tem que construir uma verdade maior em harmonia, né? E não impor a verdade. A liderança também tem algumas habilidades. A consciência social, uma delas, a empatia pelo próximo, né? Por quem está ali contigo. A orientação para o atendimento, habilidades sociais, construção de vínculos, o que é muito importante em uma organização, né? O que adianta você não construir vínculos? Você não tem uma liderança, né? Você não consegue liderar nada se não tem vínculos com ninguém. Se dispor, guiar, influenciar as equipes. Você tem que influenciar. Quem é que vai fazer isso? Ninguém vai. O líder que tem que tomar essa iniciativa, né? Que é uma das habilidades do líder. E a catalisação de mudanças.
e o outro é o gerenciamento de conflito. Bom, e foi essa a minha parte do trabalho. Agora vamos dar continuidade ao próximo assunto. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem da competência no desenvolvimento pessoal e também da liderança de uma organização. Como o nome já vem falando, essa abordagem é para melhorar a performance gerencial de uma organização. E também ela pode ser submetida ao desenvolvimento humano e desenvolvimento capital, introduzindo também as competências gerenciais de uma liderança. Para ser validado essa proposta e tudo mais, foi feita uma pesquisa e feita uma análise e tudo mais. E dentro dessa pesquisa, Dutra fala que a abordagem da competência ela possibilita, sim, estabelecer uma forma clara do papel do indivíduo dentro da gestão, para ocorrer o desenvolvimento da carreira do indivíduo. Então, vai sim possibilitar construir, no caso, uma empresa através dessa análise e tentar mediar o mais possível as competências do indivíduo com as competências de um líder, com as competências da empresa, né? Com os objetivos e estratégias da empresa. Mas também foram apontadas algumas limitações por Dutra. O que ele fala? Ele fala que eu não quero mais saber de depressão. Tem uma dificuldade na precisão das ações das tarefas, para desenvolver as competências. E também ele aponta que o desenvolvimento das lideranças estão sendo afetados, porque eles estão saindo do pressuposto tradicional que a liderança tem seus termos atribuídos como habilidade, traços de líderes, e que pode ser visto de um outro meio que já está ligado às competências, tipo, como um guia, que não pode confundir competências só como uma boa visão de um líder, que isso não tem a ver. Competência é uma coisa, um jeitinho é uma outra coisa. Como terceiro ponto, ele vem trazendo uma discussão, né, sobre a competência da liderança não conseguirem corresponder às estratégias da organização, ou seja, deles ficarem em uma única bolha de competências e não meio que abrirem os seus olhos e virem de uma forma abrangente, entendeu? No quarto ponto, ele fala sobre a discussão de que se existe uma noção ou não sobre a inclusão dos traços de personalidade soft e hard dentro das competências, dentro da abordagem de competência, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Eduarda e vou dar continuidade ao que a nossa amiga Melissa estava falando. Por último, destacam-se alguns aspectos do debate desenvolvido por Hollenbeck, McCall e Suzy. Hollenbeck e McCall, eles apontam 4 pressupostos dos modelos de competências voltados à liderança e que consideram meio que problemáticos. O primeiro é que um único conjunto de características descrevem adequadamente líderes eficazes. O segundo é que essas características são independentes umas das outras e que se a pessoa possui mais de uma delas, é considerada um líder melhor, o melhor líder. Se a pessoa apresentar mais de uma dessas características, ela é considerada o melhor líder. A terceira é que, devido ao fato de gerentes seniores usualmente, né, deterem competências e às vezes ajudarem a gerá-las, representam um meio mais eficiente para se pensar sobre o comportamento do líder. E o quarto é quando os sistemas de recursos humanos são baseados em competências que costumam funcionar eficazmente.
Entre as críticas feitas, eles entendem que, como descendentes da teoria do grande homem, o modelo de competências eleva novamente os aspectos de conjunto de traços, habilidades e comportamentos que representam o grande líder, o grande alfa. A esse respeito, um dos argumentos referente ao ele refere-se ao fato, dos líderes eficazes serem diferentes entre si. Além disso, acreditam que a importância não é possuir um conjunto de competências, mas sim o quão bem uma pessoa pode usar o seu talento para realizar melhor o seu trabalho. E, finalmente, Siuser, ele refuta essas críticas argumentando que a liderança eficaz é influenciada tanto pelas variáveis pessoais quanto pelas situacionais, e defende um modelo de competências a partir do seguinte: ele sumariza a vivência e a percepção de líderes experientes, especifica uma variedade de comportamentos úteis dos líderes, provê uma ferramenta que pode ser utilizada pelas pessoas para o seu autodesenvolvimento, e fornece uma abordagem de liderança que pode ser usada para ajudar a seleção de desenvolvimento e no entendimento da eficácia da liderança.